Olá, eu sou o presbítero Roberto. Está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. Vamos dar continuidade ao livro de 2 Coríntios, onde quem tem nos acompanhado, estamos fazendo a leitura. Mas antes, porém, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Pois bem, voltamos então. Vamos estar fazendo a leitura, assim como eu sempre tenho feito no nosso programa de estudo bíblico. Eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia de pastor, uma Bíblia de estudo, que ela é a Bíblia do João Ferreira de Almeida, uma Bíblia traduzida em português. Essa Bíblia ela tem várias referências e variantes. E ela é uma Bíblia do ano de 1995, uma Bíblia corrigida. E caso você esteja nos acompanhando aí com a sua Bíblia nas mãos e ela tenha algum versículo um pouco diferente do que o meu, não se preocupe com isso. A King James, por exemplo, ela tem muitas passagens que são traduzidas diferentemente das que eu tenho aqui. Mas, como eu sempre gosto de frisar, o conteúdo é sempre o mesmo. O que importa aqui é a revelação do que nós estaremos falando, que ela é dada pelo Espírito Santo. Então vamos ler a partir do capítulo 6, do versículo número 1, 2 Coríntios. O título da minha Bíblia diz assim: A abnegação de Paulo em seu ministério. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: Ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então vamos dar uma lida no que fala aqui sobre essa questão dessa abnegação de Paulo durante todo o seu ministério. Então ele já inicia falando assim: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Quando ele cita que não devemos receber a graça de Deus em vão, Paulo cria, indubitavelmente, que era possível o crente receber a graça de Deus e experimentar a salvação, e depois, por causa de descuido espiritual ou de viver em pecado deliberado, abandonar a fé e a vida do Evangelho e voltar a perder-se. Todos devem ser exortados a se reconciliarem com Deus e receber a sua graça. Aqueles que recebem a graça de Deus devem ser exortados
a não recebê-la em vão. Paulo está deixando bem claro aqui que essa graça que nós recebemos, este conhecimento que ele vem do alto, que vem do Espírito Santo, ele não é uma graça enganosa, não é uma graça que vai fazer com que você se perca durante o seu caminho. O que pode acontecer é você desviar por conta própria no momento que você começa a pôr o seu ego acima do trabalho que você está fazendo. E Paulo alerta sobre essa questão, para que não recebemos esta graça de pregar a palavra, de louvar, de estar adorando a Deus, seja em coreografia, numa dança ou de qualquer uma outra forma, com dons de cura, para que nós não possamos desviar. Pois o que acontece muito e vem acontecendo desde a época de Paulo, desde quando as primeiras pessoas receberam a graça do Espírito Santo, essa questão ela vem fazendo com que algumas pessoas acabam se perdendo no seu caminho de identificação com Cristo. A soberba acaba deixando muitas pessoas acima do seu limite e ela, ao invés de estar fazendo com a graça do Espírito Santo, tomando decisões perante ao nosso Senhor Deus, falando com Deus para fazer qualquer coisa dentro da igreja ou no ministério ou em qualquer outra coisa de sua vida, esta pessoa começa a fazer as coisas sem consultar a Deus. Temos exemplos na Bíblia sobre essa questão de pessoas que fizeram as coisas assim e não se deram bem. Saul não consultou a Deus e acabou perdendo a sua coroa. Josué não consultou a Deus e acabou perdendo uma batalha contra na cidade de Aia. O próprio Moisés não consultou a Deus e acabou quase morrendo quando ele estava indo em direção ao Egito para retirar o povo, pois ele tinha que ter consultado a Deus o que ele estava falhando, o que ele estava precisando fazer antes de seguir a sua caminhada, e Deus iria alertá-lo que ele ainda faltava fazer a circuncisão de um dos seus filhos. Então, há muitas pessoas que acabam tomando decisões erradas, mesmo estando ali no alto grau de líder, como um presidente de um ministério, um cantor renomeado. Nós temos exemplos aí de muitas pessoas que estavam muito bem, sendo convidadas para grandes congressos, viajando para a Europa, para o mundo inteiro, indo para todos os lugares, e sumiram da mídia, desapareceram, porque eles acabam tomando decisões contrárias ao propósito do nosso Senhor Jesus Cristo. Não consultam a Deus, não deixam que Jesus possa levá-los ao melhor caminho e acaba acontecendo tudo isso. E Paulo, ele cita uma série de exemplos ali, uma série de diretrizes que tem que ser muito bem estudada, tem que ser muito bem colocada em prática, para que você não possa se perder. E Paulo se coloca como exemplo. Ele se coloca como exemplo em todas essas questões. Paulo sempre põe primeiro ele, que é uma coisa que nós falamos quando somos convidados para levar uma palavra em qualquer ministério. Que a palavra, primeiramente, ela vem para nós. Primeiramente, essa palavra vem para quem está levando, para depois ela ser exposta à nave da igreja, aos membros daquele ministério que você é convidado a levar. Então é isso que Paulo está colocando aqui. No número 4, ele diz assim, que mesmo nas aflições e nas angústias, nós já falamos sobre essa questão de tudo que Paulo passou. Paulo passou por muitas aflições, Paulo passou por muitas coisas difíceis no seu caminhar. Paulo era, como todos nós sabemos, antes como Saulo, era perseguidor de quem levava a palavra, perseguidor dos cristãos, chegou a tirar a vida de muitas pessoas. Quando Estevão foi apedrejado, ele não levantou suas mãos para defender Estevão. Então nós vemos que Paulo,
ele fala dele sempre nessas cartas. Ele coloca ele como exemplo, porque quando ele se torna Paulo de Tarso e começa a levar a palavra, agora quem é perseguido é ele. Quem sofre as prisões é ele. Quem sofre as aflições é ele. Quem é acusado é ele. Pois muita gente diz ali, não aparece na Bíblia, não está escrito em lugar nenhum, mas com certeza muita gente deve ter chamado ele de vira-casaca, onde ele antes era contra tudo aquilo que agora ele estava fazendo. Mais para frente fala-se também como pobres, que não é uma contradição para o Evangelho, quando um cristão verdadeiramente dedicado é financeiramente pobre. Paulo afirma que possuía poucos bens deste mundo, mas como servo de Deus, tornava outros espiritualmente rico. É muito importante deixar salientado e frisado esta parte para que você possa entender duas margens aqui. Nós vemos grandes líderes de ministério, pessoas que foram abençoadas por Deus com uma visão de abrir igrejas, abrir ministério em muitos lugares no nosso país e até fora dele. Pessoas que têm canal de televisão, uma mídia de divulgação muito grande do seu ministério, e são pessoas que a mídia acaba atacando de muitas formas, dizendo que essas pessoas estão requerendo para si os dízimos e ofertas que é dado nesses ministérios, que eles usam deste poder como que eu posso dizer, de persuasão, para poder que as pessoas possam dar mais ainda, dando muitas vezes em algumas campanhas que é levantada, dando casa, dando carro, e acaba se tornando uma coisa muito ruim dentro do ministério entre todas as igrejas. Então Paulo está falando sobre essa questão, pois ele vinha de uma família que tinha posses, uma família que tinha uma condição financeira muito boa. E ele não utilizava, a partir deste momento que ele agora era Paulo, ele não utilizava esse fundo de investimento. Ele não tinha ali da família auxílio nenhum, pois nós podemos até acreditar numa questão que muito se pergunta sobre a vida de Paulo. Já me fizeram esta pergunta no meu podcast e eu quero deixar aqui uma resposta para que você que está acompanhando o estudo bíblico possa compreender e entender um pouco mais. A Bíblia não fala que Paulo era um homem casado. A Bíblia não diz que Paulo tinha filhos. A Bíblia não fala sobre família de Paulo. Mas nós podemos aqui conjecturar sobre as questões daquela época, onde um homem como Paulo, que vinha de uma família que tinha ali todos os seus rigores familiares, todas as suas leis que eles tinham que colocar em prática, entre pai e filho e família, que Paulo, ele pode ter sido sim casado, mas antes dele ingressar no ministério cristão. Ele, como Saulo, ele poderia ter se casado sim, pois ele vinha de uma situação, ele vinha de uma família que exigia que o homem fosse casado naquela época. Não é como é hoje. Então nós acreditamos muito que Paulo, ele tinha sim uma família, ele tinha sim uma esposa, que ele tinha sim, como Saulo, uma companheira, que após tudo isso que aconteceu, quando ele encontra ali e tem aquela visão maravilhosa seguindo ali para Damasco, que depois de tudo isso, a própria família e a esposa, entre aspas, pode ter abandonado ele, pois enquanto ele era Saulo, ele era uma pessoa dentro da família. Quando ele vira Paulo, essa família pode não ter mais ido junto com ele
nos mesmos pensamentos. Então, no caso ali, a mulher pode ter pedido a separação, a mulher pode ter abandonado ele, a família abandonou. Por esse motivo, ele está citando aqui essa questão financeira, que ele não tem uma situação financeira própria, uma situação financeira que possa dizer que ele está muito bem, mas ele coloca ali uma questão importante, que ele pode se considerar pobre financeiramente, mas que ele está deixando as pessoas por onde ele passa rico espiritualmente. Porque a palavra que é pregada, ela deixa uma pessoa que está ouvindo muito mais fortalecida. Ela fica rica espiritualmente. E é isso que Paulo está falando. Paulo está citando nesta parte aqui. Porque há muita gente que não sabe lidar com o dinheiro financeiro da sua casa e do seu lar. Mas a partir do momento que ela começa a deixar que Jesus controle todas as suas finanças, todos os seus passos, não muda somente a questão da saúde nesta pessoa, não muda só a questão familiar, não muda só a questão ali de harmonia dentro do lar, muda também a questão financeira, pois eu conheço muitas pessoas que ganham 10, 15, 20 mil, até mais por mês e não são felizes. Vivem dizendo que o dinheiro que ganha não dá para pagar as contas, que está sempre ali apertado financeiramente, ganhando mais de 20 mil por mês. Já outras pessoas que vivem de salário mínimo, que pagam 2, 3, até 4 conduções, pagam aluguel, essas pessoas financeiramente são felizes. Por qual motivo? Porque elas sabem que Jesus está auxiliando no controle financeiro e nada falte para elas. Passam sim dificuldades, passam sim algumas necessidades de alguns produtos que elas não podem ter, mas não ficam ali devendo ninguém. Eu conheço muita gente de classe média para baixo que consegue levar a sua vida com essa questão de um salário e meio. E é muito difícil lidar com um financeiro ganhando este valor, pagando aluguel, tendo criança pequena. É muito difícil, mas as pessoas conseguem levar a sua vida. E quando eu digo que estão felizes, ela não é uma felicidade financeira, é uma felicidade espiritual. Então você tem que compreender que o dinheiro ele é muito bom, ele faz parte do nosso cotidiano de hoje, que se Deus ele é dono do ouro e dono da prata, ele vai permitir que você tenha tudo do bom e do melhor. Mas se ele sabe também que você com muito dinheiro na mão pode vir a desviar, que é o caso que Paulo está falando aqui, então ele vai fazer com que você saiba administrar o pouco que você ganha. Vai ser muito mais fácil você lidar com menos dinheiro, sendo feliz espiritualmente, do que você ter muito dinheiro e não ter felicidade. Está acabando aqui o nosso primeiro bloco. Fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Pois bem, voltamos aqui com o nosso segundo bloco. Vamos continuar nosso estudo
Em 2 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 11, a minha Bíblia tem um título a partir deste versículo que diz assim: Instante exortação à santidade. O versículo 11 em diante continua dessa forma: Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estais estreitados em nós, mas estais estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que a sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas? Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Vamos então falar sobre essa questão da santidade. Paulo exorta sobre a igreja de Coríntios, porque, como eu já falei aqui anteriormente no nosso estudo, a igreja de Coríntios, ela é uma igreja onde a comunidade tinha uma condição financeira muito boa. E isso deixava Paulo muito preocupado por essas pessoas já terem um futuro garantido financeiramente, mas não tinham ali a sua salvação espiritual garantida. Então Paulo exorta a questão sobre isso, deixando a eles para buscarem a santidade, para serem dignos desta honra de ter a sua salvação. Então vamos entender aqui, quando ele fala assim, no versículo 14, julgo desigual com os infiéis. Diante de Deus, há apenas duas categorias de pessoas: as que estão em Cristo e as que não estão. O crente, portanto, não deve ter comunhão ou amizade íntima com incrédulos, porque tais relacionamentos corrompem sua comunhão com Cristo. Nesse contexto estão a sociedade nos negócios, as ordens secretas, que no caso é maçonaria, namoro, casamento com incrédulos. A associação entre o cristão e o incrédulo deve ser o mínimo necessário à convivência social ou econômica, e com o intuito de mostrar ao incrédulo o caminho da salvação. Eu falei sobre isso no nosso estudo anterior, sobre essa questão que Paulo cita aqui, e ele repete novamente, do envolvimento de um cristão com um não cristão. Então Paulo ele está falando aqui sobre a questão de namoro, essa santidade, esta comunhão que Paulo está citando. Ele coloca em prática até um relacionamento mais íntimo, porque Paulo sabia que havia ali, fora do casamento, ou até mesmo dentro do casamento, pessoas que tinham as suas relações íntimas, mesmo fora do que Paulo gostaria que fosse, pois Paulo ele sempre dizia que ele pregava o celibato, que as pessoas pudessem viver como ele. Por isso eu fiz a menção no primeiro bloco que ele poderia ter sido
sim, casado antes de estar se tornando Paulo. Ele, como Saulo, poderia sim, pois não teria como uma pessoa sem ter um conhecimento de uma vida amorosa, não teria como uma pessoa ter um conhecimento a dois para dar ali uma instrução tão bem dada como Paulo dá a casais, onde ele fala ali sobre essa questão, mas nós já passamos por este ponto. Então, Paulo ele cita aqui uma série de coisas, uma série de contextos para que as pessoas possam compreender. E ele fala sobre ali as ordens secretas, onde naquela época não era citado diretamente a maçonaria. Hoje nós sabemos que os maçons têm dominado o mundo como uma ordem secreta, onde os seus pensamentos, os seus intuitos de dominar o planeta é somente para terem mais poder e excluir os menores, que são os pobres e outras pessoas que não estão dentro do contexto deles, para exterminar, vou falar logo assim, como eram na época aí, infelizmente, uma época aí que houve guerras, né? Então, eles querem fazer... Isso há muita questão aí envolvida. Há a questão de poluição do planeta, a questão de a água que está acabando, vai ficar escassa, a questão de financeira, onde muitos países estão quebrados financeiramente por causa de muitos erros governamentais. Então tem muita coisa aí envolvida nessas questões da primeira ordem. Então não tem como falar aqui em um estudo bíblico de alguns minutos nessa questão. É uma coisa muito complexa, tem que se falar muita coisa sobre essa questão e acaba mexendo até num vespeiro, onde algumas pessoas que vão ouvir o que eu vou dizer vão ficar incomodadas. Mas todo mundo sabe que existe sim maçom, que existe sim maçonaria, que há grandes lideranças, grandes nomes, principalmente políticos de países aí que têm um poder bélico muito grande, que são maçons, mas não vamos ficar entrando nesse detalhe agora. Mas temos que abrir nossos olhos sobre todas essas questões. No 16, ele fala sobre, no versículo 16, ele fala sobre o templo de Deus com os ídolos. Paulo apresenta um forte argumento no sentido de um crente nascido de novo, sendo o templo de Deus e do Espírito Santo. Não pode ser habitado por demônios. Os ídolos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, representavam demônios. Logo, a pior forma da profanação do Antigo Testamento era colocar ídolos no próprio templo de Deus. Semelhantemente, nunca devemos profanar nosso corpo, a habitação do Espírito Santo, permitindo aos demônios ter acesso a ele. Isso tudo nós referimos a Belial, a Satanás. Embora um espírito imundo não possa habitar lado a lado com o Espírito Santo, num verdadeiro crente pode haver circunstâncias em que um espírito maligno haja num indivíduo cuja conversão esteja em marcha, não estando ele ainda plenamente regenerado pelo Espírito Santo. A conversão pode, às vezes, envolver a expulsão de demônios de uma pessoa que sinceramente deseja seguir a Cristo, mas que está enfrentando problemas maiores com certos pecados, até ser aniquilado. Aquele poder ou controle demoníaco, a pessoa não poderá experimentar uma salvação plena e completa. E assim torna-se o templo de Deus. Então, o que nós temos aqui, eu posso falar para vocês abertamente sobre essa questão com conhecimento próprio.
Já falei para vocês em vários outros programas que eu já estive na Igreja Católica, cheguei a me batizar ali como coroinha, depois estive no Candomblé, fiquei 4 anos e meio como Ogã, participando de várias ali coisas satânicas, batendo cabeça para o demônio, foram 4 anos e meio, e hoje, graças ao nosso bom Deus, eu sou pregador da palavra, sou presbítero, chamado de pastor por muitos, mas essa questão de cargo não me preocupa, pois eu sempre digo, dentro do ministério que congrego, que o que me faz deixar as pessoas felizes é a salvação e não o cargo que eu exercito. Então, se a pessoa me chamar de presbítero, de pastor ou só de irmão, eu estou feliz da mesma forma. Não me preocupo com essa questão de apresentação. Isso é coisa do homem. Mas voltando à questão que Paulo está falando, é que quando uma pessoa ela se converte, quando uma pessoa aceita a Cristo, ela é batizada nas águas e começa a estar ali fazendo um trabalho, como Paulo vinha fazendo, e não vigia, ela pode perder essa salvação facilmente. Porque quem já participou de mesas assim, branca, quem já fez candomblé, já fez cabeça, quem já teve na Umbanda, sabe muito bem como funciona essa questão de espírito maligno. Ele não se afasta de você facilmente. Tem que ser feito um trabalho de libertação ali muito grande. Não é qualquer oração que vai fazer com que um espírito maligno se afaste de você. Não é qualquer uma pessoa que vai orar que vai fazer com que você já esteja ali com essa salvação plena. Há muitas pessoas que aceitam a Cristo, são batizados nas águas, há muitas pessoas que estão ali ainda pregando a palavra, que ainda sentem algumas coisas, alguns desejos, sentem algumas coisas ainda, que acabam fazendo com que ele não esteja totalmente salvo. E isso faz com que essa pessoa se perca facilmente. Eu conheço muita gente ainda que sobe no altar, que canta, que prega a palavra e estão, infelizmente, fazendo coisas erradas depois que saem de um culto, que saem ali de um ministério ali levando a palavra. Conheço muita gente aí que comete erros, mas essas pessoas estão sendo usadas pelo demônio. Não estão sendo usadas pelo Espírito Santo, onde a própria palavra diz que muitos falarão em meu nome, mas eu não os reconhecerei. Jesus deixou bem claro essa questão. Então, não é uma questão que eu estou falando aqui sem ser bíblica. Estou falando de Bíblia. Então, você pode me perguntar aí, mas como você está dizendo aí, presbítero Roberto, que uma única oração ela não irá expulsar um demônio, porque a Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio daquele jovem gadareno. Jesus expulsou aquele demônio, que na verdade era uma multidão de demônios, e eles foram para os porcos, e dos porcos se lançaram para um abismo. Mas Jesus, santo, Deus, feito em homem, e nós, por mais revestidos do Espírito Santo que nós estamos, quando vamos orar por uma pessoa, se essa pessoa não permitir que o Espírito Santo haja na vida dela, o demônio vai sair da vida daquela pessoa só naquele instante. Ou ele vai se esconder, por enquanto, daquela pessoa por alguns instantes. E ele volta depois. Basta a pessoa sair da igreja, basta a pessoa estar num outro local, ela vai ser dominada novamente por este demônio. Pois quem tem que permitir que o demônio nunca mais possa agir na sua vida é você mesmo. Porque qualquer um pode orar com uma oração muito simples e expulsar esse demônio para sempre. Mas se a pessoa não aceitar
verdadeiramente, de forma alguma esse demônio irá sair da vida dela. Ele se esconde ali e logo depois ele volta novamente, porque a palavra também diz que quando o demônio ele sai e não acha um lugar para ficar e volta e vê que a casa foi varrida, mas se encontra vazia, aí ele traz 7 vezes mais demônios com ele. Se era uma legião de 1 milhão, ele traz 7 milhões. Então é Bíblia que nós estamos pregando aqui neste momento para você. O número 17, ele diz assim: apartai-vos, onde ele fala da separação espiritual do crente. Paulo está falando aqui nessa questão que nós temos que estar muito atento para nos afastar das coisas ruins, daquilo que prejudica a nossa visão. E isso aqui ele engloba uma série de situações no nosso dia a dia. Quero dar um exemplo de uma empresa que você chega para trabalhar. É o meu caso, por exemplo. Vou me citar como exemplo neste caso. Eu trabalhei numa empresa aqui na região onde moro e ali todos me viam como pregador da palavra. Todos me viam como uma pessoa que poderia instruí-los espiritualmente. Mas, conforme foi se passando o tempo, algumas pessoas que frequentavam ali o local que eu trabalhava, essas pessoas começaram a se interessar por mim. E houve ali uma comunicação com um companheiro meu dizendo que queria o meu contato, o meu telefone. E quando o meu companheiro disse a essas duas pessoas que eu era uma pessoa cristã, que eu era pregador da palavra, essas duas pessoas disseram assim: ah, mas é desse tipo de pessoa que eu gosto, é esse aí que eu quero desviar. Quando eu fiquei sabendo da história, eu falei para ele, eu falei: olha, não dá o meu número de telefone para elas. Depois eu pensei bem e falei: não, pode dar sim, que eu vou evangelizar essas duas mulheres e vou expulsar o demônio que está com elas. Mas se eu sou uma pessoa, como eu falei já anteriormente aqui, se eu sou uma pessoa que ainda não estou totalmente revestido, que eu não estou totalmente amplo dentro da minha mentalidade cristã, mesmo sendo batizado, mesmo sendo pregador da palavra, eu poderia desviar facilmente com essas duas mulheres, porque bastava eu entrar na conversa delas, entrar na armadilha delas e acabaria traindo a minha esposa e traindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é pior ainda. Então, você tem aí uma série de exemplos. Esse que eu dei foi apenas um. Você chega numa empresa, começa a trabalhar, começa a pegar amizades, chega numa sexta-feira, que é o dia que muitas empresas aí acabam terminando o expediente um pouco mais cedo, e algumas pessoas, ao invés de se direcionar para os seus lares, para as suas casas, vão se encontrar ali para bater um papo em num barzinho, vão conversar ali, vão tomar algumas bebidas e acabam surgindo algumas oportunidades ali indevidas entre homens e mulheres casados. Então isso é uma questão que infelizmente acontece muito no tempo de hoje. É uma questão que nós precisamos vigiar, principalmente o que é cristão, não cair nessas ciladas, nessa armadilha, porque o convite ele vem para você. Não, vamos lá, é só uma meia horinha, é só ir. Aí todo mundo ali tomando algumas bebidas que acabam deixando a pessoa mais contente, mais feliz, com teores alcoólicos, seja ali um chopp, uma cerveja ou até outras coisas mais, alguns fumando o seu cigarrinho ou até uma outra coisa um pouco pior, dependendo do lugar que você esteja. Então, tudo isso faz com que você
está envolvido numa situação que começam a dizer para você: experimenta aí, é só um pouquinho, não vai dar nada não. Aí fulano começa a se envolver e perde a sua salvação. Paulo está deixando bem claro sobre tudo isso daí. Está terminando aqui o nosso segundo bloco. Fica aí com os nossos apoiadores e eu já volto para o nosso terceiro e último bloco do nosso estudo de hoje, que está muito bom. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco. Vamos estar lendo agora a partir do capítulo 7, onde tem um título aqui que fala: A alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom efeito da sua primeira epístola. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos nas vossas saudades o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos tenha contristado, com a minha carta não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois foste contristado, segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Portanto, ainda que vos tenha descrito, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se alguma coisa me gloriei de vós, para com ele não fiquei envergonhado, mas, como vos disseram tudo com verdade,
também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu estranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como o recebesse com temor e tremor. Regozijo-me de tudo um poder de confiar em vós. Então nós estamos vendo aqui que Paulo está citando a carta que ele enviou ali para Coríntios, e Tito lhe traz a notificação de como foi o recebimento desta carta. Tito, ele deixa bem claro para Paulo que nem todas as pessoas ali ficaram felizes, ficaram contentes. E Paulo deixa bem claro: eu não fiquei feliz com o que eu escrevi naquela carta. Meu coração ficou entristecido, porque eu sei que as palavras que escrevi ali foram pesadas, mas eu fiz isso para que as pessoas ali pudessem compreender e entender que o caminho que eles estão seguindo está errado. Eu estou triste com o que eu falei, com o que eu escrevi, mas fico feliz que muitas pessoas ali irão compreender, nem que todas possam seguir o que eu falei, mas algumas serão felizes com tudo aquilo que disse. Então vamos entender um pouco mais, quando ele diz assim, no versículo 1, que temos tais promessas. Paulo afirma com toda clareza que não podemos reivindicar as promessas maravilhosas e graciosas de Deus alistadas. Sim, uma vida de separação e de santidade. Esse fato explica por que alguns perderam sua alegria cristã, sua proteção divina, suas respostas às orações e o senso da presença paternal de Deus. Uma vida de parceria com o mundo significa perder a presença e a promessa de Deus. Então, Paulo ele está falando sobre essa questão novamente, como eu já disse. As pessoas ali queriam estar na igreja, queriam estar ali fazendo as coisas da igreja, trabalhando dentro do ministério, mas com a cabeça voltada sempre no mundo, querendo continuar fazendo as mesmas coisas que eles faziam antes de Paulo levantar naquela cidade uma igreja. Então, Paulo está deixando bem claro, vai ficar muito difícil para vocês serem salvos sem aceitar Cristo da forma que tem que ser feito. Vocês têm que mudar o seu jeito, tem que mudar a vida que vocês levam. E eles não queriam essa mudança. O povo de Coríntios não queria mudar a situação que eles estavam, queriam manter o mesmo staff, manter as mesmas coisas que faziam. Então nós podemos dizer assim, um exemplo de hoje, que há muitos bairros aí de jardim social, bairros que têm algumas casas com poder aquisitivo muito mais alto, famílias que têm uma condição financeira muito melhor, que há clubes ali onde essas pessoas se associam. E dentro desses clubes, há famílias que começam ali a ter amizades entre eles, e eles fazem negócios, fazem suas festas, e tem também ali muitas coisas ilícitas que acontecem. E Paulo está falando sobre essa questão. Vocês querem continuar a viver as suas festas, a viver dentro do seu mundinho, fazendo as suas negociatas e também querendo ser salvos dentro da igreja. Isso não vai acontecer. De forma alguma vocês serão salvos. Esquece a vida que vocês levavam antigamente. Quer continuar nesse clubinho? Continua, mas não se envolva. Não se envolva. Ele deixou bem claro em todas aquelas diretrizes que ele falou ali da santidade. Tem coisas que você tem que se afastar. Você não pode se envolver. Então as pessoas estão se envolvendo com uma facilidade muito grande. Quer ter negócio? Você que é cristão. Já falei isso aqui. Você que é cristão, tem uma empresa, você quer negociar a sua marca, quer negociar o seu produto, preste muita atenção no que eu vou dizer. Nada impede que você negocie, Paulo deixou bem claro isso, nada impede que você negocie a sua marca, o seu produto, com uma pessoa que não é cristã.
Mas isso não quer dizer que você tem que ter o mesmo pensamento e a mesma atitude que essa pessoa para negociar o seu produto. Fazer as mesmas coisas que ele está fazendo com o produto que você está vendendo. Você tem que aproveitar essa situação e mostrar para ele que você é cristão e você não precisa fazer uma negociata para que outras pessoas percam e só você ganhe. Então, Paulo está deixando bem claro essa questão. Negocie, mas negocie com inteligência. Negocie, mas negocie com transparência. E Paulo está falando sobre tudo isso daí, sobre esse tipo de coisas, para que você não perca a sua promessa. E ele continua aqui onde ele fala: purifiquemo-nos. Os crentes precisam purificar-se de todo o pecado do corpo e do espírito. Fazer isso significa romper totalmente com toda forma de transigência ímpia e resistir continuamente aos desejos da carne. Devemos mortificar as ações pecaminosas do corpo, repudiar cada vez mais e fugir delas. É difícil você se afastar das coisas terrenas? Você, por exemplo, que antes bebia, consegue largar a bebida facilmente? Você que antes fumava, consegue se afastar do cigarro, tabagismo ou qualquer outro tipo de droga ilícita facilmente? Você que traía sua esposa ou que traía seu marido, consegue se afastar dessa questão de ter desejos carnais por outra pessoa facilmente? Eu vivi tudo isso. Passei por todas essas experiências. Foi difícil largar algumas delas, mas outras foram mais fáceis. E hoje eu sou uma pessoa livre de tudo isso. Eu não sinto mais nada de vontade sobre essas questões que foi comentado aqui. Hoje eu sou um novo homem, uma nova pessoa. Até os pensamentos que eu tinha de causar intrigas, de entrar em confusões facilmente, tudo isso foi mudado na minha vida. E pode ser mudado na sua também, desde que você deixe que o Espírito Santo de Deus domine o seu ser, porque a palavra diz, no versículo anterior nós lemos sobre isso, nós somos o templo do nosso Senhor Jesus Cristo. E sendo o templo do nosso Senhor, de forma alguma, outro Espírito possa permanecer aqui do que o Espírito Santo de Deus. Quando isso acontece, você muda totalmente o seu jeito de ser e de conviver. Fomos atribulados nos temores. Então ele está citando aqui que mais uma vez as palavras e a experiência de Paulo relembra que os problemas exteriores e temores interiores podem também ocorrer ao crente verdadeiramente dedicado e nascido de novo. Jesus, ele deixou bem claro uma fala que ele falou assim: neste mundo tereis aflições. Então, quando você, eu no caso, quando você está em cima do altar, pregando a palavra, e faz o clamor no finalzinho, para que uma pessoa... Eu não tenho esse hábito de ficar clamando. Ah, você que está afastado de Jesus, você que quer aceitar Jesus, que ainda não aceitou, vem aqui na frente. Eu não faço isso. Durante uma pregação, eu deixo que o Espírito Santo, ele possa agir na vida da pessoa. E quando nós estamos ali, terminando ali essa pregação, essa palavra, se a própria pessoa que está na nave da igreja sentir no coração, ela vai se levantar, vai vir até o altar e vai dizer: eu quero aproveitar esta oportunidade, devido à palavra que foi pregada, e me reconciliar com Jesus. Ou eu quero aceitar Jesus. Então eu não fico fazendo esse clamor. Eu não tenho esse hábito. Não sou contra quem faz, mas eu não tenho esse hábito. Eu deixo que o Espírito Santo haja na vida das pessoas. Então, quando as pessoas que estão vendo ali uma pregação, quando eu sou convidado, já sabem que eu não sou do tipo de ficar fazendo esse tipo de clamor. Eu não faço isso. Eu deixo o Espírito Santo agir ali. Estou errado no que eu estou fazendo?
estou certo? Aí é opinião sua. Mas eu não faço isso daí. Vamos continuar aqui, quando ele fala no versículo 6, consola os abatidos. Faz parte da natureza de Deus consolar os deprimidos e abatidos, uma vez que Ele é o Deus da misericórdia e da consolação. Na realidade, quanto mais somos afligidos, tanto mais será o consolo e a presença de Cristo em nossa vida. Note esse versículo, que foi através de Tito que Deus consolou Paulo. Devemos sempre ser sensíveis à orientação do Espírito Santo, sempre quando ele nos dirigir para consolar e animar uma pessoa necessitada. É evidente que você está aqui como cristão para consolar as pessoas mais necessitadas. E é nesse momento que o Espírito Santo vai te agir com pessoas que precisam. Você que tem esse dom, vai ficar mais fácil. Algumas pessoas não têm esse dom, mas outras têm. De chegar no momento certo para dar um abraço, uma palavra de consolo e a pessoa se sentir muito melhor do que ela estava, pois ela está passando por uma aflição. Como eu falei anteriormente, Jesus deixou bem claro: neste mundo tereis aflições e temores. E Paulo sabia disso. Não vai ser difícil para ninguém compreender o que eu estou falando, porque você vai estar sempre passando ali por algum enfrentamento, por algum problema. Não adianta você achar que a sua vida ela vai ser perfeita a partir do momento que você aceitou a Cristo. Então nós deixamos bem claro aqui nessa questão. Aceitou a Cristo, não pense que as coisas vão ser mil maravilhas, que você vai começar a ganhar dinheiro facilmente, que você vai comprar carro, vai comprar apartamento, vai viajar para todos os lugares. Quando você está vendo esse tipo de coisa na televisão, entenda bem, algumas pessoas, elas já tinham ali uma vida que tinha essa condição. Ela só deu uma pequena caída e melhorou novamente. Agora você que hoje está levando, Paulo falou muito bem, que ele, por mais que ele se considerasse pobre, ele levava a palavra para deixar as pessoas ricas espiritualmente. Então você pode não estar viajando, pode não ter trocar carro do ano todos os anos, mas você é rico espiritualmente. E essa palavra foi para você hoje. Esta palavra de Paulo, do capítulo 6, do capítulo 7, foi para você. Eu não sei o que está passando aí com você que está nos acompanhando. Estou deixando aí, a produção está colocando para você a minha rede social. Nós temos agora uma web TV, uma web rádio. Estamos colocando aí para você também, para que você possa baixar o aplicativo e seguir a nossa rádio ali, ouvir os louvores, ouvir as programações, nos acompanhar. Compartilhe com seus amigos, ouça as melhores músicas. Temos ali pedidos de músicas que você pode fazer um pedido e também aparecer a sua imagem. Diga de onde você está ouvindo essa rádio, onde você está ouvindo aí, acompanhando essa TV. Agora eu quero fazer uma oração para você, neste momento. Se você puder fechar seus olhos ou dobrar seu joelho, faça. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estou novamente para fazer a sua vontade, levando aqueles que precisam e necessitam dessa palavra como estudo bíblico, para que eles possam entender e compreender que nada acontece por acaso em nossas vidas. Que por tudo aquilo que Paulo tenha falado a Coríntios, levado muitas vezes uma palavra dura, para que aquelas pessoas pudessem entender e compreender que o caminho era difícil, mas era compensado pela vitória da salvação. Assim eu peço a essas pessoas que estão nos acompanhando, que eles possam, Senhor, compreender que as lutas, que as batalhas que estão passando são bem-vindas, serão sempre vencedores, serão sempre ali agraciados com o Espírito Santo para estar passando por essa dificuldade. Que não desviem nem para a direita nem pela esquerda e que sejam libertos de todo mal, porque santo tu és. Até o próximo programa, assim querendo Deus.